Fala galera, Lael Rodrigues falando aqui. Hoje eu tô aqui para gravar mais um conteúdo de Jiu-Jitsu para vocês, dessa vez em vídeo e também aqui no podcast. Hoje eu vou vou fazer aqui de novo uma espécie de react de um podcast que a gente fez aqui, de um episódio, dizendo assim: meu professor não me deixa visitar outras academias, e agora? Bom, para deixar bem claro no começo, eu não passo por esse tipo de problema, eu já sou faixa preta e o meu professor, pelo contrário, ele é um cara que visita muitas academias, ele sempre está estimulando que nós visitemos outros lugares, que a gente vá em outros lugares. Inclusive eu fiz amizade com ele porque ele me visitou antes de eu ser da equipe dele, então eu não passo por esse tipo de problema. Antes da gente comentar isso, meu professor não deixa eu visitar outras academias, e agora, que é o título do nosso vídeo, do nosso podcast mais uma vez, eu queria falar para vocês um aviso muito importante. Durante o período de quarentena tem podcast todo dia, a gente está aqui conversando bastante, gerando muito conteúdo de jiu-jitsu. Agora estamos no YouTube, eu tô aí no YouTube, do podcast e também no Instagram, falando de jiu-jitsu o tempo inteiro. Então na descrição do post, aqui no podcast no YouTube, tem um link onde você acessa tudo que eu tô produzindo, tudo de graça, tudo para vocês. E eu fiz um questionário falando sobre jiu-jitsu, a origem do jiu-jitsu. Tá muito legal, muito bacana, são 15 perguntas para saber o quanto é que você conhece. É um quiz, né? Tá muito na moda aí, a gente tem poucos no jiu-jitsu. E também está na descrição do post ou no link da minha bio do Instagram. Então você pode ir lá, clicar, responder e ver o quanto que é que você sabe das histórias do jiu-jitsu. Isso foi baseado em um dos podcasts que a gente fez aqui. Na verdade foi uma trilogia, né? 3 episódios, eu e o Sensei Diego. Tá muito legal, muito bacana. Eu quero ver você respondendo, quero ver a sua participação. Vamos lá. Por que eu tô fazendo esse segundo episódio com esse mesmo tema? Que não seria legal repetir. Mas eu fui publicar, vou contar pra vocês essa história. Eu publiquei o podcast nos grupos do Facebook. Facebook já é uma rede social que eu não tô usando tanto, essa é a verdade. Mas eu resolvi usar de novo o Facebook para poder divulgar o conteúdo, falar, né, o que eu tô fazendo de jiu-jitsu, entrar em contato com pessoas do jiu-jitsu. E foi muito engraçado passar por isso, porque eu nunca pensei que fosse passar por uma situação dessa forma, dessa maneira. Foi muito engraçado, muito bizarro, porque a repercussão foi muito louca. Como o título do podcast é uma pergunta, as pessoas começaram a responder essa pergunta, né? Meu professor não deixa eu visitar outras academias, e agora? Aí o pessoal começou a escrachar. Acusaram que eu era ruim, acusaram que o meu professor era ruim. Eu acho que a galera nem sabe de quem eu sou aluno, que é do Marco Antônio Barbosa, né? Poxa vida, sou faixa preta do Barbosa, como é que ninguém questiona a integridade dele como professor? O pessoal nem foi seguir, eu acho isso divertido. E diante dessa repercussão, eu acho que esse é um tema que deve ser discutido, deve ser falado. Como eu sempre tenho dito aqui no podcast, não existe tema tabu, nós temos que conversar tudo tem que ser falado, tudo tem que ser conversado. Não existe essa de que a gente não pode falar, de que é um tabu, ninguém fala sobre isso, é assim e acabou. Não existe, sempre tem um porquê. E nós temos que saber o porquê das coisas. E essa é a minha pergunta: por que a gente não pode visitar outras academias? Por que o seu professor faz isso? Nós conversamos isso aqui, eu e a bancada, no episódio passado. Eu vou deixar o episódio também aí na descrição, o link para você poder escutar esse episódio e você entender, mas a gente não falou nada demais, falamos nossa realidade de como é que é isso. O Arthur deu umas declarações muito engraçadas e tá bem legal esse episódio. É um episódio curto de 20 e alguns minutos. E eu vou ler para vocês aqui alguns comentários que o pessoal fez no Facebook, para que eu agora vejo que a verdade o nosso problema na comunidade do jiu-jitsu não é em si os tabus, mas é porque as pessoas não têm ainda uma interpretação do que está acontecendo, uma interpretação de texto. Eu acho que a grande falha é essa. Eu vou ler alguns aqui que eu achei mais engraçados. Quase todos eles eram bem repetitivos, né? Como eu falei, eles estavam falando ou de mim, que eu era ruim, sendo que eu sou um cara que visito muita academia, ou que o meu professor, tadinho, nem conhece meu professor, e falando que talvez o problema estivesse no meu professor. Então vou ler aqui alguns comentários pra gente poder entender a situação. O primeiro aqui: ou você não é bom, ou o teu professor sabe que você não é. Ou ele não é tão bom e você não sabe. Hoje as visitas são normais, antes era muito difícil as visitas. Quando tinha era tiro, porrada e bomba, hoje tem amigos em diferentes escolas. Então ele começa de um jeito muito louco e termina do jeito diferente aqui.
Mas enfim, né? Não tá. É o que a gente comentou. O professor que não permite que você vá em outras academias, normalmente se enquadra nisso aqui. Nós falamos isso no podcast. O pessoal acho que nem chegou a escutar o podcast e já foi respondendo lá a pergunta. Mas vamos aqui, vamos de novo. Outro comentário. É muito difícil me manifestar nos grupos, mas esse assunto é polêmico e quero deixar o meu ponto de vista. Eu acredito que a equipe é que nem família. E se você pretende treinar em outra academia sem o conhecimento, consentimento do professor, que já fique lá de vez. Porque penso dessa forma, se você acha que não está evoluindo no seu jiu-jitsu, na academia vai para outra e fique por lá. Ou vai me dizer que o jogador de time de futebol pode treinar em outro clube, o que os seus companheiros de time pensariam a respeito de você. Também já vi muito atleta colocando culpa no instrutor, professor sensei, e o problema da sua evolução está somente nele. Isso é o que eu penso e sigo como regra. Bom, cara, eu acho que isso é um pensamento... Não está errado, não está completamente errado, mas vai de encontro aos princípios da arte marcial, que a arte marcial é para que a gente conviva uns com os outros, para que a gente justamente tenha acesso uns aos outros, né? O futebol é um esporte profissional, durante a temporada, lógico, o cara não vai treinar hoje, eu treino aqui no Palmeiras, eu jogo pelo Palmeiras, treino aqui no Palmeiras essa semana, e na outra semana eu treino no Corinthians, ou no CT de São Paulo, que é do lado do CT do Palmeiras. Não dá para fazer isso. Porque envolve dinheiro, eles estão sendo pagos e muito bem pagos, por sinal. É uma outra história, é uma situação de um esporte profissional. Mas no jiu-jitsu não é assim. O jiu-jitsu é diferente. Tem paralelos que a gente pode usar do futebol, mas eu não entendo que esse seja um bom paralelo para a gente usar. E a nossa mentalidade, a mentalidade do artista marcial, não do esportista, é justamente o oposto, da gente poder conviver, de que o tatame seja um espaço ali de convivência para todo mundo, né? Mais um comentário aqui. Proibir eu não proíbo, mas dependendo de onde vai, eu digo melhor não. Mas se quiser ir, vai, mas tome cuidado, que quem é professor vai me entender, ele disse aqui. E o de baixo diz assim, eu não quero que ele não quer, falando do professor, né, que você passe vergonha. Na verdade, eu concordo com esse comentário aqui de cima. Eu falei isso no podcast, eu sou professor e eu, enquanto professor, eu oriento a visita. Eu acho que tem propósito, tem momentos, tem locais ideais, mas eu não proíbo, cada um é dono de si. Eu aconselho, mas o cara sempre vai decidir por si no final e vai fazer o que quer. Essa é a grande verdade. Essa aqui foi muito engraçada, cara. Sai do Gil, vai fazer dança ou qualquer outra coisa, academia. Isso diz muito sobre mestre e resiliência do que qualquer outra coisa. E outra, reclama com ele, nenê. Muito engraçado isso aqui, cara. E o pessoal fala assim, vai fazer dança como se dançar fosse uma coisa fácil. Eu convivo com um monte de bailarina aí, o pessoal que dá aula de balé. E balé é um negócio complicado, cara. Não é fácil assim não é moleza como esse cara tá falando aqui não. E é o que eu falo, esse é o problema do jiu-jitsu. Por que a gente não pode conversar isso? Pense bem, se eu fosse um faixa branca, chegando num grupo com, sei lá, 30 mil jiu-jiteiros, 15 mil jiu-jiteiros, e o cara me responde desse jeito, eu simplesmente, sei lá, ia dar as costas e nunca mais praticar essa arte marcial. Não é assim que a gente tem que tratar as pessoas que têm dúvida, né? Tudo bem que no caso era eu que tinha dúvida, eu só dou risada mesmo, que é o que dá pra fazer. Mas já pensou se fosse um faixa branca, alguém que estivesse começando, ou o pai de um aluno? A gente tem que repensar as nossas posturas como jiu-jiteiro. Eu acho que isso que é o importante, né? Outro comentário. Manda ele passear, você não deve favor a professor algum. Ixi. Você paga mensalidades, assim ele é contratado porque você paga o salário dele. Então manda ele passear. Academias é o que mais tem. Radical, né? O que a gente falou no episódio, que o pessoal não escutou, que você deveria escutar, tá disponível já aí, né? A gente já gravou tem uma semana ou mais. É que tudo tem que ser conversado. Então, converse com o seu professor. O porquê você quer ir visitar, quem está te convidando, o que você vai fazer lá. Isso é muito importante, porque o professor, como é alguém que mais graduado, alguém que está no caminho há mais tempo, provavelmente ele vai abrir os seus olhos para coisas que você não via, nunca tinha visto antes, que você não veria, né, numa outra situação. Então é muito importante você conversar com o seu professor. Isso foi o que a gente falou aqui no podcast, isso foi o que a gente falou, que é o principal, é você manter um bom diálogo. O cara não é seu dono, ele não pode proibir, né, o que você vai fazer, eu nem acho que é certo também, mas é sempre bom você pegar orientação, você conversar, né, enfim. E até o momento que você já saiba caminhar com suas próprias pernas, enfim.
e saber filtrar o que é bom. Se você está no começo da caminhada do jiu-jitsu, você é faixa branca, faixa azul, é muito importante que tudo que você faça, você tenha orientação do seu professor, sim. Depois você já vai conhecer outras pessoas, você conhece outras realidades, você conhece outros professores e tudo bem que você tem você vai ser o reflexo do seu professor, você não vai precisar mais daquela orientação para tudo. Mas mesmo assim, você faixa marrom, faixa preta, tá com dúvida, tem que recorrer ao professor, vai ser sempre assim, né? Outro comentário. Já vi professor ser flexível com o aluno ao ponto de deixar treinar e perder o aluno porque o mesmo achou o treino do vizinho melhor do que o da sua casa. Como também já vi professor perder aluno por conta dessa rigidez de não deixar aluno visitar outras academias. Tem alunos e ele coloca entre aspas e aluno. Cara, isso é verdade e eu acho isso que é bom. E isso vai ser uma coisa que vai ser difícil de mudar. Ainda mais que agora o jiu-jitsu ele tem evoluído como uma prestação de serviço, então cada vez mais nós vemos a profissionalização, o pessoal crescendo nessa direção e realmente quem oferece o melhor serviço vai ter mais alunos. E o cara que já pensou, você paga R$30 para comer uma pizza, vamos dar esse exemplo. Você paga R$30 para comer uma pizza, aí vem uma pizza crua, com fedida, sei lá, azeda, e tem uma outra que vem legalzinha e, poxa, às vezes custa até R$35, R$37, mas vem legal, você gosta daquilo. Você vai escolher qual? Você vai escolher até a mais cara, mas que você vai ter mais satisfação ao comer, ao ter aquele serviço ali, do que a mais barata e ruim. É a mesma coisa com o jiu-jitsu nesse caso, entendeu? E lógico, existe alunos e alunos, e cara, a pessoa que quer mudar de academia não vai mudar por causa da visita, não. Vou logo falar isso pra vocês. A pessoa que quer mudar de academia, ela vai mudar, ela vai arrumar uma desculpa pra mudar, ela vai, sei lá, jogar a culpa no professor, num colega, numa situação. Ela vai mudar de academia, certo? Quem não quer mudar de academia vai ficar, quem é fiel ao professor, quem gostou, vai ficar ali independente do que aconteça. É assim, entendeu? E a gente tem que aceitar que é normal a pessoa que quiser mudar. A gente falou sobre isso aqui, gravamos sobre esse termo creonte, e isso daí, cara, é passado. A pessoa quer sair, ela é livre para fazer o que quiser. Vou ler mais um comentário para vocês. Esse aqui ele fez vários comentários radicais, na verdade eu separei só um. Não concordo, sai da equipe e simples, né? Meus alunos eu também não gosto que visitem outras academias. Ele despejou mais um monte de comentários preconceituosos lá, que eu acho que nem vale a pena falar muito sobre. Mas ainda tem muita gente que pensa assim, eu não concordo e não tem conversa e sai da equipe. Ou seja, se você pudesse flexibilizar um pouquinho só, você teria talvez o dobro ou o triplo de alunos do que ter nessa postura rígida. Pô, não gostou, sai. Ah, não quer fazer, sai. Não, sai. E fica expulsando todo mundo. E ao invés de trabalhar para agregar pessoas, trabalha para afastar pessoas. Sabe por quê? Nós nunca iremos conseguir que 100% das pessoas concordem com a gente. Nunca, cara. Nunca. A gente, em nenhuma situação. No jiu-jitsu vai ser igual. Se você trabalha com várias pessoas, se você convive com várias pessoas, se você é casado, se você tem relacionamento, se você tem irmãos, pô, você não concorda com essas pessoas, como é que vai ser assim no jiu-jitsu? Imagine, você vai ser um aluno, você vai ser um professor de vários alunos, você vai querer que todo mundo concorde com tudo que você faz? É uma pretensão muito grande, sabe? E você não pode ser um ditador e acabou, vai ser dessa forma e não existe isso. Então tem que existir diálogo, a gente tem que conversar, não existe assunto que seja tabu, principalmente para quem é professor. Tem que se falar sobre tudo e não pode falar assim e acabou. Acho que isso não existe, entendeu? Então a gente tem que conversar, principalmente os professores, faixas pretas, estarem abertos à discussão para poder ouvir o que os alunos querem, porque quando a gente escuta o que os alunos estão dizendo, nós evoluímos muito mais em prestação de serviço, em qualidade de ensino, em retenção dos alunos, então a gente tem que dialogar, tá certo? Tinha mais alguns aqui, acho que eu vou comentar só mais um, porque esse vídeo já ficou muito grande. Existe um outro aspecto da segurança do praticante. Existem mestres que querem que seus alunos não percam de forma nenhuma para adversários de outras agremiações. Se ocorre um acidente ou dano intencional, de quem é a responsabilidade? Já presenciei professor de jiu-jitsu pedindo para quebrar o visitante, é verdade. Isso acontecia, mas cada vez mais isso tem ficado no passado. Por um motivo também.
Internet. Hoje, se você vai visitar um cara e o cara te maltrata, você com a internet destrói a vida desse cara. E a gente tem visto aí várias vezes, quando viraliza um vídeo de um professor dando queda de mau jeito no aluno, tudo que era normal há 10 anos, 15 anos, apagar o aluno, mesmo sendo da própria academia, nem era visitante. Tudo isso que era normal, graças a Deus, está ficando obsoleto. Até porque não tem por que fazer isso. Não existe justificativa de você trocar de faixa ali, você ter a sua faixa na cintura e o professor dar um monte de queda que ele não te dá no treino, ele vai dar naquele momento. Faz sentido? Não faz sentido. Isso dá assunto até para outro podcast, outro vídeo, e várias outras coisas que estão ficando obsoletas, que não tem sentido, não tem função, não tem porquê a gente fazer. Graças a Deus estão ficando obsoletas. E essa prática também do professor receber um visitante e falar para quebrar, tá ficando obsoleto. Lógico que vai existir uma rivalidade, vai existir uma tensão diferente, porque você está num ambiente e tal, que não é o seu, você está indo visitar de fato, né? Você é estranho, você é estrangeiro naquele lugar, sempre vai existir essa tensão, mas é injusto dizer que isso ainda é uma coisa normal. Então é isso, esse vídeo ficou até um pouco mais longo, para o podcast estar perfeito o conteúdo. Eu sempre peço para que vocês me falem o que vocês acham, se vocês concordam ou não concordam. Eu gosto de ouvir, como eu mostrei aqui os comentários, eu mostrei justamente as pessoas que pensam ao contrário, eu respondo com toda a educação. Eu espero que a gente possa ter sempre esse relacionamento aqui, esse diálogo, até porque eu não quero ficar falando só aqui. Eu quero muito saber o que vocês pensam, se na academia de vocês pode, não pode, como é que o professor de vocês é, se você já teve história maluca com isso aí. A gente falou sobre no episódio que gerou toda essa discussão. E a gente pode falar muito mais, eu tinha mais comentários aqui para responder e eu sei que daria pra gente ficar mais, sei lá, 1 hora aqui conversando, beleza? Fiquem com Deus, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like, isso ajuda muito. Eu sei que, cara, pra quem tá assistindo não custa nada, mas pra quem tá produzindo ajuda bastante para que isso chegue para outras pessoas. Se inscrevam para você ficar por dentro de tudo, assina aí se você tá escutando o podcast. Tô gerando bastante conteúdo, durante a semana tem 2, 3 vídeos, podcast todo dia durante a quarentena. Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima.